Boa noite a todos. Bom, eu vou falar de um assunto que existem poucos livros na literatura espírita e poucas pessoas que trabalham e estudam também na literatura espírita e em outras áreas. Eu sou fisioterapeuta e trabalho na área e sou espírita. Então eu vou falar hoje na visão espírita para vocês. A sexualidade. A sexualidade, ela representa as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos atos, durante todos os momentos de nossas vidas, desde o nascimento até quando desencarnamos. Seja que nós possamos ter uma característica alegres, espontâneas, ou somos pessoas mais retraídas. E em qualquer fase de nossas vidas, as nossas atitudes têm relação à nossa sexualidade. E o que é ter uma sexualidade saudável? Sexualidade, quando nós temos uma sexualidade boa, agradável, saudável, é quando nós temos um envolvimento, uma integração do nosso físico, do nosso emocional, do nosso social, da nossa inteligência, do nosso cultural. Tudo integrado, em equilíbrio. Isso vai fazer com que eu seja uma pessoa que tenha uma sexualidade saudável. Os espíritos, em poucas obras que eles psicografam, que transmitem para nós, eles falam que a sexualidade é a energia mais poderosa que há. Só que ela pode ser uma bênção, bem realizada, ou ela pode ser uma catástrofe, quando ela não é muito bem utilizada e realizada. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, ok? A sexualidade, ela vem para nós desde criança. Então, muitas vezes, conforme a nossa cultura, educação, religião, etc., nós vamos entrar na nossa vida sexual. Eu não vou entrar em detalhes, eu vou passar para a parte da essência aqui da palestra. Então, o que acontece? Nós, quando vamos realizar práticas sexuais, nós precisamos ter um envolvimento, uma satisfação no ato, física e emocional. Se eu não tiver a metade de cada, eu não vou ter um prazer na realização dessa prática. E de todos os prazeres que o ser humano tem na vida, para vocês verem como ela é poderosa, ela ocupa a sexualidade em 92%. Ou seja, o restante, jogar futebol, fazer compras, viajar, passear, ouvir música, dançar, etc., ocupam 8% dos prazeres que o ser humano tem. É muito grande, certo? 92%. Só que, eu posso realizar práticas sexuais e eu posso chegar lá na hora H e sentir o êxtase, foi tudo muito bom. Só que eu não me envolvi com a pessoa. Eu encontrei ela em qualquer lugar, eu paguei, e etc. Ou desde adolescente, é legal, quanto mais melhor, é o número, não a qualidade, eu não vou me envolvendo. Isso vai ocasionar para mim uma alteração no meu perispírito, no funcionamento dos meus chakras e também no meu organismo. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter relações sexuais, vou sentir o orgasmo, vou ficar super, sentir lá o máximo, mas eu não senti o prazer da satisfação. Eu não tive um relaxamento, eu não tive uma troca de energia boa. Porque nas relações sexuais, nós temos trocas com quem nós realizamos. Toda a carga da mulher ou do homem vai para o outro. Tudo. Pensem exatamente tudo. Por quê?
Porque nesse momento abrem-se todos os chakras. Ela é tão poderosa, essa energia, que tem aqui até no cartaz, ela abre, vira um canal só. Tudo que a outra pessoa tem vem para mim e o que eu vou para ela. Então, se eu não estou equilibrada, as coisas ruins da outra pessoa vêm e ficam. E vai deteriorizando os chakras do meu perispírito, do meu corpo. E vai acumulando camadas densas, como se fosse teias de aranha, sabe assim? E vai acumulando, vai acumulando. E eu vou continuando a praticando. O problema é que quando eu tenho uma prática sexual com uma pessoa que não é equilibrada, vai ficar para ela, para mim, a carga dela. E pode fazer com que eu comece a querer mais sexo sem envolvimento. Então, quanto mais sexo sem envolvimento eu faço, maior é o prejuízo para o meu corpo espiritual e físico. Hoje, pesquisas científicas falam que os adolescentes com entre 17 e 18 anos que fazem tipos de sexo, atividades sexuais sem envolvimento emocional, quando chegam nos 40, 45, o desgaste de células é tão grande, é tão fácil ter as doenças do coração, do sistema nervoso, câncer, por causa dessa troca que foi acometendo. Então, isso prejudica a saúde física também. O que é importante? O envolvimento. Quando eu realizo práticas sexuais envolvida com a pessoa, eu tenho o benefício. Eu abro todos os meus chakras e eu recebo luz. Eu recebo uma energia cósmica que a espiritualidade ainda não definiu ao certo. Eles dizem que nós ainda não temos condições de entender o que é o benefício do sexo. Porque nós estamos tão ainda apegados a essas práticas inadequadas. Então, quando nós fizemos com amor, há um relaxamento geral, corpo e mente, uma troca boa e eu ainda me beneficio com essa energia que eles não conseguem ainda nos dizer. É o que muitos já devem ter sentido. É um bem-estar. Tanto que pesquisas falam que quando nós realizamos práticas sexuais envolvidos, nós temos aumento de memória, disposição física, imunidade. Nós temos um rejuvenescimento de células, de tudo. Nós parecemos mais jovens um tempo. Nós somos mais ágeis. As cores são mais visíveis. Nós temos mais paciência. Nós somos mais calmas, agradáveis. E lembra que eu falei, a sexualidade é o que você é. Se você é uma pessoa calma, a tua sexualidade está nesse equilíbrio. E é o que a gente já percebe. Aquela pessoa agitada, fechada, ela também tem a sexualidade dela dessa forma. Esse é um ponto. Então, quando eu me envolvo, eu recebo os benefícios. Quando eu faço por fazer sem emoção, eu recebo malefícios, eu me prejudico. Agora vamos para uma outra parte. Bom, eu adorei o que a Rose leu no início, aqui na abertura. Um dos trechos que ela leu foi o seguinte, que muitos casais se relacionam de forma inadequada devido às suas carências, né, e algumas situações que nos favorecem. E que as escolhas são nossas. Hoje, as pesquisas falam que 50% dos brasileiros são insatisfeitos sexualmente. Muitos realizam práticas sexuais com seus cônjuges e não os amam. Não os admiram, não os desejam. Por quê? Porque nós, na nossa maioria das vezes, somos frustrados. Ok? Nós temos relacionamentos muitas vezes por carência. Porque na sexualidade, por exemplo, quem determina a sexualidade da mulher é o pai. E quem determina como vai ser a sexualidade do homem é a mãe. Vejamos. Como a mãe é com os meninos, filhos? Ela é bem carinhosa.
certo? Os meninos recebem mimos. A gente até brinca que os homens hoje, o problema deles são os mimos das mães. Eles são mimados, eles ganham carinho. Só que, agora vamos olhar as meninas. Quantos pais dão carinhos e mimam as suas filhas? Ou porque trabalham, ou porque não são resolvidos sexualmente e podem ter desejos pelas filhas, porque isso acontece. Uma pessoa que é super sexual, descontrolada, eles brincam, né? O que tem saia vale. A filha também. Então eles se afastam com medo de fazer algo errado. E a filha, que precisava da atenção, do carinho do seu pai para manter uma estrutura sexual adequada, não tem. Daí ela se torna o quê? Carente, imatura, desequilibrada. É o tipo da menina que todas nós mulheres aqui já fizemos em algum momento. De que sempre coloca o homem em primeiro lugar. Ele está com os amigos, ele está passeando, ela está em casa esperando. Daí quando ele fez tudo que ele podia com os amigos, ele cansou. Ah, a minha namorada vai para casa. E a tola ficou a tarde toda esperando. Por quê? Porque ela quer agradar aquele homem. Porque ela se sentiu rejeitada pelo pai por ser homem. Então ela quer agradar. Ela não teve o amor do pai, ela tem que ter o amor desse homem. E o que vai ser essa mulher nos seus relacionamentos? Frustrada, imatura, carente. E o que vai acontecer com ela? Frequentemente ela vai fazer escolhas provavelmente erradas, na maioria das vezes. E para sempre agradar o homem com medo de perdê-lo, ela vai fazer tudo o que ele quer e deseja. Na vida sexual também. Quando uma pessoa faz algo para agradar o outro e que se desagrada, é uma bomba de carga energética ruim para ela, emocional e fisicamente. Isso destrói. O que acontece no relacionamento? Os homens se queixam muito para mim que as mulheres não têm desejo. Todos reclamam, minha esposa tem pouco desejo. Não é fácil. É uma cultura enraizada muito forte. Isso que eu não estou falando nem de outros assuntos, né? Da educação, da religião, da ignorância dos pais que não ensinam o que é em casa. Mas então essa mulher já vem frustrada e anulada sexualmente. Ela pega um homem que não consegue, porque ele foi também educado de outra forma, não consegue sentir a essência, ou ele ainda é muito sexual, sem um envolvimento emocional. Além dele passar a carga espiritual para ela, ele passa a emocional e a física. Essa mulher, ela se anula como mulher, não tem desejo, não tem o prazer e a satisfação, porque muitas vezes casou para sair de casa, ou porque achou que ele era o homem certo, naquele momento talvez foi, e ela passa anos da sua vida realizando práticas sexuais, sem querer, sem desejar, ou com dor, ou com desconforto físico e emocional. O que ela vai sentir desse homem com o tempo? Raiva, ódio, nojo. Ela começa a sentir isso pelo homem, que na ignorância dele, muitas vezes ele até ama essa mulher, mas ele não foi educado para perceber o que ele está fazendo. Ela começa a ter raiva dele, ódio, nojo, só que ela também tem dela. E ela não consegue sair disso. Ela se atolou nessa vida. Então ela passa a ser uma mulher frustrada, uma mãe, uma empregada, uma amiga, com seus problemas. E daí ela pegou a energia básica, que é o chakra básico, é onde desequilibra o resto. E essa mulher não consegue nem caminhar direito na vida dela. Ela passa a ser uma pessoa infeliz, mal-humorada, irritada, não é carinhosa, ela foge de toque, porque quando alguém toca ela vai ter dor física ou emocional. Ela não sabe fazer carinho, porque talvez ela nunca ganhou do pai dela
como ela gostaria. E assim vai. Essa mulher vai ter um desequilíbrio tão grande que vai vir o que também? Doenças. Doenças físicas e doenças emocionais. Então, nós temos os dois lados. O homem, daí nós temos essa mulher pela anulação dela mesma. Então, ela se anula e ela vai praticando atos sexuais e ela vai se anulando. Quanto mais ela se anula, como eu falei para vocês, ela vai criando uma energia muito ruim. É o que às vezes eu escuto: nossa, Fabiana, mas eu ajudo tantas as pessoas, eu não sei porque eu tenho tanto obsessor. Mas a sexualidade dela tá um lixo. E daí ela joga raiva nela e no marido. O que a raiva faz? Baixa o padrão vibratório. Então, o marido também fica insatisfeito. Se ele já é um fraco, ou ele teve outros problemas, o que ele vai fazer? Começa a pegar fora, porque em casa não está legal. Só que ele não tem estrutura emocional, espiritual, de conversar e de mudar o que está acontecendo em casa. Para ele é mais fácil buscar fora. Não é responsabilidade minha, te vira aí, mulher. Vou buscar fora, é mais fácil. E quanto mais fora ele pega, mais companheiros vão vindo para a relação. Daí chega uma hora que espiritualmente o casal está fazendo sexo, mas tem 20 espíritos junto na cama. E cada vez que eles têm relações, pior os dois vão ficando. Então, é uma energia que, em vez de ser construtora, ela destruiu. E essa mulher não consegue sair mais disso. Muitas a gente percebe que são aquelas que, quando se separam, ficam viúvas, podem não querer mais saber de homem. Tá bom assim. Algumas mulheres, quando entram na menopausa, a menopausa acabou o sexo, não tá bom assim. Não, é porque faltou. Bom, e o homem, ou também tem mulheres, que têm muitos pensamentos só no sexo. É outro desequilíbrio. São pessoas que tiveram problemas também na sua infância, que segundo Freud, tudo vem da nossa infância. E pesquisadores outros também determinam. Então é um homem que só pensa em sexo. Ele não consegue se envolver, porque ele não tem estrutura emocional para tal. Ele acha que ele é uma mulher, mas ele tem que pegar várias na rua. Ele não sabe explicar. Fabiane, eu amo minha mulher, ela é a melhor de todas, mas eu tenho necessidade. É problema da mulher? Não, o problema está com ele. O problema é que quanto mais ele fica nessa energia, mais aquela teia que eu falei para vocês vai ficando preta. E o casal vai se afastando, não tem mais intimidade, não tem mais amor se teve um dia. É destruidor. E isso faz com que os filhos dentro daquele lar vão captando a energia da mãe e a do pai, cada um com a sua característica. E como é que vão ser essas crianças? Será que esse pai que só pensa em sexo vai ser um pai carinhoso com a sua filha? Será que essa mãe que é frustrada sexualmente, anulada como mulher, vai conseguir passar uma educação boa para o seu filho falar de sexo? Não vai. Ali vão surgir novas crianças que vão continuar no mesmo ciclo, na mesma doença sexual. Certo? Então esse é o lado muito ruim. O lado bom do sexo, como eu falei, ele dá saúde, disposição. Quando nós amamos a pessoa que nós realizamos práticas sexuais, nós vamos ter uma troca maravilhosa. A nossa casa vai ter uma proteção espiritual que o obsessor não consegue chegar, porque a casa brilha, ela forma um campo magnético protetor diferente do outro casal. Aquilo lá enche. E nesse lar não, é o oposto. A casa tem luz. Eu já vou explicar daqui a pouco a parte espiritual nesse sentido.
Então a casa tem luz. O casal, quando tem a mulher, é uma mulher bem resolvida, o homem é calmo, ele consegue ter amigas mulheres, porque ele não olha para a mulher e pensa em sexo. Ele vê um ser humano. E nenhum dos dois tem características infiéis, porque existe homem que é fiel e mulher que é fiel. Quando eles estão bem com a sexualidade deles, o amor que eles fazem em casa é uma energia tão boa que compensa tudo. É uma paz de espírito. É uma troca, é uma meditação. É como eles saem do corpo, pegam toda a energia cósmica boa, que traz toda a saúde e o equilíbrio, e volta. Eles têm um elo. Eles é só pensar que um outro já sabe o que está acontecendo. Ai, estou com uma sede, chega o marido e traz a água. Isso faz com que os filhos nesse lar vão ser equilibrados, porque esse homem vai ser carinhoso com a filha. Ele pode dormir na cama no almoço com a filha, porque ele nunca vai ver ela com outros olhos. Essa mãe, ela vai ensinar para o seu filho homem como se trata com respeito uma mulher. E o que é a sexualidade saudável? Esse rapaz vai crescer buscando a emoção, o amor, e não os números. Então eles vão proliferar equilíbrio e pessoas saudáveis, espíritos saudáveis. É disso que nós precisamos. Só que ainda está difícil, porque nós ainda viemos de uma evolução ainda muito inferior. Ainda prevalece o exemplo ruim que eu dei primeiro. Então, por isso, essa diferença. Agora eu vou falar da parte junto com os espíritos. Quando a pessoa é desequilibrada, que ela é compulsiva, ela não se envolve, ela vai lesionar todo o campo magnético dela e chakras. Ela vai desencarnar um momento. Nós vamos aonde a nossa energia é mais compatível. Essa pessoa, ela vai para o vale do sexo. Quem é drogado vai para o vale das drogas, certo? Cada um quem se suicidou vai para o vale dos suicidas, assim por diante. Essa pessoa vai para o vale do sexo. Lá, eles ficam entre eles, se sugando. E eles chegam ao ponto de estarem deformados espiritualmente. Se você vê uma pessoa, a região dos genitais é podre. É como se, ou alguns livros relatam que em alguns casos saem bichos, lesmas, tipo minhocas de várias cores. E em outros autores já relataram situações onde não tem, é oco, de tanto que usou de maneira inadequada. Só que o que acontece? Eles ficam por um período lá sem poder vir para cá. Alguns ficam aqui e nem vão para lá de cara. Quando eles conseguem vir para a Terra, o que eles fazem? Aonde é que eles vão? Em locais de sexo, onde eles têm essa energia compatível. Então eles vão em prostíbulos, casas de shows eróticos. Eles vão nas casas de pessoas que têm a mesma afinidade. Aquele homem que não consegue se envolver com a esposa, não ama a esposa e pega fora o tempo todo, vai ter alguns lá com ele. E vão instigar ele. Vão instigar. Se ele tem ainda o gosto pelo álcool, eles instigam ele a ir para o álcool. Porque o álcool faz o quê? Desarma a pessoa. A pessoa fica mais sexual. Ali eles comandam. A pessoa bebeu, perde o controle. Vamos lá para aquela casa lá, que lá tem mulher legal. E vai lá. E faz o que ele quiser. Estraga com ele. Porque até o momento é ele, depois já os espíritos comandam tudo. E o que acontece? Ele vai para casa com aquela mulher que é religiosa, que não gosta mais de sexo, porque ela sabe que a energia não tem emoção. Ela não gosta mais de sexo, porque para ela, com esse marido é ruim.
Mesmo sendo ela não é espírita, ela pode ser evangélica. E o que vai acontecer? Aqueles vão lá para casa. Se ela é muito espiritualizada, eles não conseguem interferir nela, mas eles vão interferir no filho, talvez. No marido, com certeza. Então eles vão pegando os pontos fracos. E eles vão fazendo daquele lar um inferno. Vão destruir o equilíbrio da casa. E às vezes, tem mulheres que não têm o que fazer. Elas vão passar a vida dela nessa existência com esse homem e não vão ser felizes sexualmente. Daí eu volto ao que a Rose leu no início. É culpa de quem? Infelizmente, foi dela. Ela escolheu aquele homem. Ela teve um meio, infelizmente, que talvez ela não ganhou o carinho do pai, mas não é regra. O espírito dela aceitou aquilo. Então é a mesma coisa que eu quero falar para vocês. Vocês têm um livre-arbítrio. Você pode escolher. Então, eu posso escolher de entrar naquela casa ou não. Eu posso escolher de beber o copo com álcool ou não. Eu tenho um livre-arbítrio. Eu tenho um raciocínio do que isso vai me fazer. É a minha escolha. Quanto mais nós ficamos nessa energia, mais vai ser difícil, porque essa energia vai pesando, ela vai causando um entorpecimento emocional e espiritual. Só que nós precisamos reagir. Então, a gente, claro, como vamos melhorar essa situação? Primeiro, entra a educação das crianças. Para ver se daqui a pouco elas de criança vão ser adultos que sabem conduzir os seus filhos. Só que segundo, o autoconhecimento, a reforma íntima. Eu tenho que saber que se eu for naquele local, eu vou me prejudicar. Então, é bom? É algo prazeroso no momento. Porque o orgasmo, ele é fisiológico. Eu posso pagar alguém ali, vai, faz estímulo, foi bom. Pronto. Mas e o meu prazer? Eu vou para casa, o que aconteceu? Estou bem? Não tô. Foi bom só naqueles segundos. Não ficou legal. E quando as pessoas fazem muito isso sem a emoção junto, elas vão criando um estado de tensão, porque elas não relaxaram. E no fundo elas sabem que elas fizeram errado. Não está bom. O espírito sente. Só que nessa energia que ela fica, o mentor dela não consegue nem se comunicar direito. Então os espíritos, quando eles saem de locais assim, ou que você vai em locais assim, você traz vários. E eles ficam com você. E eles alimentam o pensamento nisso. E fica aquele ciclo o tempo todo. Eu quero mais. E você quase não tem controle. E quanto mais você faz, mais você quer. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, todo mundo pode ter algum ponto fraco. Bebida, álcool, drogas, né? Álcool, drogas, sexo, conversar, falar dos outros, dormir, a gula, vários. Nós estamos aqui para evoluir. Ninguém está para julgar ninguém. O que eu tenho que fazer se eu estou nesse ciclo? Primeiro, observe o seu cônjuge. Como que está ele ou ela nessa situação? Mulheres e homens que tiveram problemas na infância, abuso, assédio, repressão, vão sofrer consequências quando adultos. E é muito fácil fingir que para o outro está bom. Mas a gente tem que ver, será que para o outro está bom? Daí é o exemplo que eu vou voltar naquela mulher que tem raiva e ódio do homem e dela mesma, porque ela faz para agradá-lo. Que tipo de espírito que ela vai chamar como obsessores? Espíritos de baixa frequência. E vão atrapalhar a vida dela toda.
Então, o que nós temos que fazer? A autoestima, a reforma, para eu não ir mais em locais que eu pego e também para eu, em outras maneiras, começar a chegar. Eu não quero fazer isso. Você quer, mas eu não quero. Assim não. E começar a observar e a regrar o amor. E fazermos escolhas. Quem já é casado e já está numa situação parecida, de alguma forma que eu citei, o que tem que fazer? Parar e observar. Que atitudes eu estou fazendo para o meu relacionamento e para o meu cônjuge? E para mim, será que quando eu faço para agradar o outro, está certo? Então eu tenho que sentar e conversar. Expor os meus sentimentos. Me amar. Porque eu sempre digo assim, não adianta você fazer para o outro não ir para fora. Ele vai para fora igual, se ele é desse tipo. Não interessa o que tu faz em casa. Tu só está se autodestruindo. E quando nós nos autodestruímos, nós vamos alterar todos os nossos chakras, nossos campos energéticos e vamos ocasionar doença. Mas não foi culpa do outro, é culpa minha, porque eu aceitei isso. Eu já escutei mulheres falar, Fabiane, eu estou há 20 anos assim, e agora o que eu faço? Não tenho nem o que dizer. Primeira coisa, uma reforma íntima tua. Porque se você mudar, tudo vai mudar. Eu sou prova disso. Eu comecei a mudar na casa espírita, minha família toda mudou. Se você começar a mudar, vai mudar. Porque em livros eles falam, por exemplo, espíritos estão vagando, querem sexo, querem aquela energia e tal. Ah, aquela casa lá. Tem aquele homem lá, que aquele homem vive com o pensamento, vamos colar nele para induzir para ele ir lá e nós vamos junto. Só que eles chegam na casa, tem aquela mulher que reza muito, que lê o evangelho, que é boa, que faz caridade. Eles não conseguem entrar na casa. Entende? Então, opa, aqui está ela ali, não dá, nós vamos para outra. Então tem um jeito. Só que essa mulher, ela não pode acreditar que ela vai curar o marido. Só que ela pode começar o quê? Ela se transformar. Então qual é a maneira que a mulher pode começar a se transformar? Não fazer quando ela não quer. Entendeu? Daí ela vai começar mudando um pouquinho. Só que ela vai ter que ter o meio de campo com o marido para conversar, para fazer carinho. Porque nessa circunstância eles já nem se tocam direito. É só lá e pronto. Não tá legal. Então, a reforma íntima do homem e da mulher se fazem necessário. Cada um tem que parar e pensar, o que eu estou agindo errado? Se o meu relacionamento, se a minha vida não está boa, como muitos de vocês talvez estejam aqui porque não está boa, parem para pensar, por que o meu relacionamento não está bom? O que eu faço de errado e o que o outro faz de errado? Então eu vou pensar, e como é que está a nossa sexualidade? Porque a sexualidade é uma energia, como eu falei, é a mais poderosa do ser humano. Ela atrapalha tudo se ela está errada, quanto mais no lar. Então vamos verificar. Será que nós estamos conversando? Muitas vezes os casais só têm intimidade com luz apagada, eles nem se enxergam. Tem mulher que sente dor anos, o marido nunca percebeu. Então é a falta do envolvimento. Então vamos nos envolver emocional e fisicamente. Começar pelo carinho, pelo diálogo, pela minha reforma íntima, pelo meu autoconhecimento, pela minha autoestima. Daí eu vou conseguir talvez influenciar que o outro queira mudar, porque eu não vou mudar o outro, né? Eu vou influenciar, eu vou favorecer, porque a energia na minha casa vai ficar melhor. Então ele pode conseguir se movimentar nisso. Então assim é a nossa sexualidade dentro do espiritismo. Quanto mais ruim nós vivemos mais espíritos ruins vai chegar até nós.
E se nós estamos nesse vínculo desse assunto, só pensando naquilo, quando nós vamos desencarnar, nós vamos para os locais de baixa frequência e nós ficamos escravos de outros para fazer isso. Vocês já ouviram falar que tem já aconteceu de espíritos que fazem pessoas encarnadas? Fazem. Espíritos fazem sexo com nós. Nos tocam. São espíritos que de alguma forma têm alguma ligação, ou, né, nessa vida familiar, ou que conhecemos. Pode ser que sejam com crianças, não necessariamente é porque a pessoa pensa só nisso. Então eles ficam num estado de hipnose. Eles chegam numa degradação muito grande, então começa a ter um atraso muito grande. E eles vão, quando desencarnar, só pensar nisso. E isso vai fazer com que a evolução dele vai ser mais lenta. Quando ele voltar, ele vai ter que vencer isso com mais força. Então, além disso, se ele colocou o casamento dele fora por causa disso, ele vai ter mais um comprometimento com a família dele. Porque muitas vezes é o caso de homens que acabam fazendo, né, abuso ou assédio nos seus filhos, nas suas filhas. Então, o comprometimento dele, né, a falta dele foi muito maior. São homens que têm isso. Que eles, quando desencarnaram, foram para esses vales, porque eles já estavam nessa sintonia, voltaram, não conseguiram melhorar e eles não conseguem se envolver e ficam pensando nisso. Muitas vezes eles sofreram abusos e assédios na infância. Há um número de incidência muito grande de quem sofreu para quem faz. Claro, é como também a gente sabe, a lei da ação e reação. O que eu fiz, eu vou receber. Então, a gente tem que mudar essa energia para conseguirmos mudar a nossa vida nessa área de sexualidade. Tá? Então, eu queria falar para vocês assim, não é fácil, tanto como profissional que trabalha, como na parte espiritual, não é fácil. Mas nós temos a capacidade de decisão. Eu não quero isso para mim, então eu não vou. Eu estou aqui com uma chance só de melhorar. Nós somos ainda muito evoluídos, porque nem os espíritos de luz ainda falam direito sobre sexualidade, porque nós não compreendemos, porque nós somos muito apegados nisso. E essa é uma energia tão forte que é o modo que nós encarnamos. Ela é abençoada, o sexo ele é abençoado. São as nossas impurezas e a nossa evolução que faz com que ele nos destrói. Então a nossa melhora interior é o nosso melhor, é o que vai nos auxiliar a nos escaparmos, a melhorar essa situação. Então eu recomendo para vocês avaliarem suas relações, avaliar como você é contigo mesma, porque lembra que eu falei, sexualidade é o modo como eu me cuido. Porque tem pessoas que fazem isso todo dia e não tem sexualidade boa. Porque todo dia é ruim. E tem pessoas que fazem uma vez por ano ou não fazem, mas têm uma sexualidade boa. Porque elas são bem resolvidas. Elas se compreendem e elas querem encontrar alguém que vale a pena. Por isso que ela é bem resolvida. Tá? Então eu vou indicar que vocês façam essa análise. Evitem locais, pessoas, situações que podem favorecer que você entre nessa área. As mulheres ou os homens que têm cônjuge, que são muito apegados nisso, rezem, melhorem você, de certa forma interfere nas atitudes, vai facilitar que se ele quiser, melhore. Tente resgatar o amor, o toque, o diálogo, o contato, não só nisso. Uma coisa que é muito comum que a gente vê, reclamação geral das mulheres, eu vou falar até para vocês, homens, por bem de vocês.
Não cheguem nelas só quando vocês querem isso. Cheguem nelas para abraçar, para beijar, para elogiar, para tocá-las. A mulher quer isso, na maioria das vezes. O resto é uma consequência. Quando o homem só chega para aquilo, isso muitas vezes não é satisfatório para elas, porque a mulher é mais lenta na resposta. E se ela não está bem, se ela está cansada, se ela está preocupada, se ela está doente, ela não vai envolver-se o suficiente. Então a gente diz assim, que o termômetro do relacionamento a dois é o modo como se tratam em casa no dia a dia. Não é o dinheiro, não é nada disso. É o carinho, é a atenção e é o diálogo. Dessa forma vocês vão melhorar essas energias que eu falei há pouco para vocês. Então é isso, tá? Então, sempre pensar assim. E também, se você está nessa carga ruim, se você nota que o teu cônjuge vem com essa energia ruim, faça o evangelho, leia em voz alta em casa, tá? Mantenham a casa sempre bem arejada, tomem muita água, rezem, comem frutas, comem comidas mais saudáveis, que favorece também a eliminação dessa energia, porque é uma troca. E lembrando mais uma vez, é o que a gente, eu trabalhei muito tempo na mesa e eu ouvi muito disso. Às vezes as pessoas chegam aqui para tratamento, para a casa espírita resolver o problema dela. Não é a casa espírita, é você. É você que tem que ter as atitudes para mudar a tua vida. Então, em tudo, inclusive no teu relacionamento pessoal e conjugal. Ok? Então eu vou pedir para vocês permanecerem em silêncio, que a Rose vem para dar continuidade. Boa noite.